Tagen, als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Em momentos de crise, sociedades inteiras podem tomar decisões que mudam o rumo da história. A Alemanha do início do século XX estava destruída, humilhada e economicamente quebrada. Milhões de pessoas estavam desempregadas. O medo e a frustração dominavam as ruas. Foi nesse cenário que um homem prometeu restaurar o orgulho nacional. Seu nome era Adolf Hitler. Neste vídeo, você vai entender como ele saiu do anonimato para se tornar líder da Alemanha, como consolidou uma ditadura e como suas decisões levaram o mundo à guerra. Essa não é apenas uma história sobre um ditador. É um alerta sobre poder, manipulação e extremismo. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na cidade de Braunau am Inn, na Áustria. Seu pai era rígido e autoritário. Desde jovem, Hitler demonstrava interesse por arte. Ele sonhava em ser pintor, mas seu sonho foi interrompido quando foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Artes de Viena. Sozinho e frustrado, ele passou anos vivendo em pensões baratas e abrigos para homens pobres. Durante esse período, entrou em contato com discursos nacionalistas e antissemitas que já circulavam pela Europa. É importante entender que o preconceito contra judeus não começou com ele. Essas ideias já existiam há séculos. Hitler apenas as radicalizou e transformou em projeto político. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Hitler se alista voluntariamente no exército alemão. Ele serviu como mensageiro nas linhas de frente. Foi condecorado por bravura. Mas em 1918 a Alemanha foi derrotada. O Tratado de Versalhes impôs punições severas, perda de territórios, limitação do exército, dívidas gigantes. A economia entrou em colapso. A inflação chegou a níveis absurdos. Muitos alemães passaram a acreditar que haviam sido traídos por políticos e grupos internos. Essa narrativa seria usada por Hitler anos depois. No pós-guerra, Hitler entrou para um pequeno partido político que mais tarde se tornaria o Partido Nazista. Ele se destacou como orador. Seus discursos eram intensos, emocionais e direcionados ao ressentimento popular. Ele prometia restaurar a grandeza alemã, prometia empregos, prometia ordem. Em 1923, tentou um golpe de Estado. Fracassou e foi preso. Na prisão, escreveu um livro onde expôs sua ideologia política e racial. Após ser libertado, decidiu que chegaria ao poder por meio do sistema político. Em 1929, a Grande Depressão atingiu a Alemanha com força devastadora. Milhões ficaram desempregados. Empresas faliram. O desespero tomou conta da população. O Partido Nazista cresceu rapidamente. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Pouco depois, um incêndio no parlamento alemão foi usado como justificativa para suspender direitos civis. Oposição política foi perseguida. A imprensa foi controlada. A democracia foi desmontada. Em poucos meses, a Alemanha se tornou uma ditadura. O regime nazista controlava praticamente todos os aspectos da vida alemã. A mídia era censurada. As escolas ensinavam ideologia do governo. Organizações juvenis moldavam crianças para seguir o regime. Leis raciais retiraram direitos de cidadãos judeus. O Estado passou a perseguir sistematicamente minorias. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Esse ato marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos, o exército alemão avançou rapidamente pela Europa. Mas em 1941, Hitler tomou uma decisão estratégica arriscada: invadir a União Soviética. A guerra se expandiu. Os Estados Unidos entraram no conflito. A partir de 1943, a Alemanha começou a perder batalhas decisivas. O avanço soviético pelo leste e aliado pelo oeste cercou o país. Durante o regime nazista, ocorreu um dos maiores genocídios da história moderna.
Milhões de judeus e outras minorias foram perseguidos, deportados e assassinados. Campos de concentração foram criados como parte de uma política sistemática de extermínio. Esse período deixou marcas profundas na humanidade. A memória das vítimas permanece como alerta contra o ódio e a intolerância. Em 1945, Berlim estava cercada. O regime nazista estava em colapso. O Terceiro Reich, que prometia durar 1000 anos, terminou após apenas 12. A Alemanha estava destruída. A Europa devastada. Milhões de vidas haviam sido perdidas. E a Inglaterra de Winston Churchill resistiu bravamente. Conclusão final. A história de Adolf Hitler não é apenas sobre um homem. É sobre como crises econômicas, medo coletivo e propaganda podem abrir espaço para regimes autoritários. É sobre como democracias podem ser enfraquecidas de dentro para fora. Estudar essa história não é glorificar o passado, é aprender com ele. Porque quando a memória falha, os erros podem se repetir.